Graças e paz, igreja. Você pode ficar de pé um minutinho só. Chuva é um problema para você? Chuva é bênção, não é? Há aqueles que hoje estão chorando, né? A perda dos seus familiares e muitos põem a culpa na chuva. Não é o caso desse último desastre que assola o país e o país se entristece e se une, né? Não poderia ser diferente conosco aqui. O Senhor pediu que ainda que por um momento nessa vida, eu não sei, a minha já vai aí com seus 40 e poucos anos, por um momento que seja nessa vida, a gente possa ter sensibilidade, se compadecer com a dor do próximo. Feche os teus olhos, vamos agradecer ao Senhor e por nossas vidas e clamar pela vida do nosso próximo. Querido Deus, nós rendemos tudo que temos, tudo que somos ao Senhor. O desejo mais profundo da minha alma é fazer isso de coração, uma entrega sem reservas. Sei que por muitas vezes, inúmeras vezes, eu não tenho como mensurar isso, o Senhor sabe. Eu já pedi de volta, tomei do Senhor o controle da minha vida para fazer o que achava certo, para fazer o que achava que estava demorando ser feito, por não confiar na provisão do Senhor e muitas vezes ainda assim dizer que tem fé em Ti. Peço misericórdia pela minha vida, pela minha maneira de viver, pela minha maneira de crer e duvidar do Senhor. Tenho tido muito mais do que um dia almejei ter, muito mais até do que mereço, uma vez que a Tua palavra diz que o que estava reservado a este pecador era a morte. Dentre todas as coisas que o Senhor tem me dado, o Senhor tem me dado também esperança. Esperança de dias melhores, esperança de ser uma pessoa melhor. E tudo isso eu devo ao Senhor, meu coração é grato por isso. Agora, Senhor Deus, a exemplo de algum tempo atrás, há muitas pessoas chorando pelo que aconteceu lá em Brumadinho. Eu sei que filhos do Senhor, a geração eleita, a nação santa do Senhor, clama por eles. Nesse momento, o Senhor Deus, muitos que não creem em Ti clamam o Teu nome. Muitos que confessavam o Teu nome viram as costas. Porque não tem a quem culpar, já se cansaram de culpar o ser humano e agora vão culpar o Senhor. Eu peço misericórdia por essas pessoas. O destino daqueles que se foram e partiram desta vida, só o Senhor sabe. Aqueles que ficaram e perderam seus entes queridos, por estes eu clamo, oro e peço que o Teu Espírito Santo lhes traga o conforto, lhe renove as forças. E como o Senhor um dia plantou esperança no meu coração, que o Senhor plante esperança no coração de cada um deles. Muito mais do que isso, ou muito mais do que prover pessoas para chegar lá e dizer Jesus te ama, que o Senhor incline o coração deste país e de quem ouvir essas notícias, a se entregar de forma financeira, de forma voluntária, para socorrer, para matar a fome daquele que está com fome, para vestir aquele que está nu, para visitar aquele que precisa de um abraço, de palavras de conforto. Eu sei que os Teus olhos se voltarão para estes enviados do Senhor, a quem o Teu Espírito Santo tocar, e eu sei que o Senhor há de retribuir na medida da Tua boa vontade. Por nós aqui, que recebemos muito mais do que precisamos e merecemos, e ainda assim somos murmuradores, eu também peço misericórdia, Senhor, para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, querido. Eu pergunto se chuva é um problema para você, porque eu costumo viajar no período da Semana Santa, né? Costumo visitar os parentes que eu ganhei pelo fato de ter
casado com a Socorro, né? Já faz um tempo que não tenho visitado os meus parentes, ou seja, tios. Eu ainda tenho uma avó que fez 100 anos agora há pouco, no mês de dezembro, 100 anos. Tios por parte do meu pai, por parte da minha mãe, são todos ali da região de Picos, um lugar quente. E faz algum tempo que eu não vou lá. Para mim se tornou mais cômodo, mais amável, mais gostoso visitar os parentes da minha esposa, que agora são meus parentes também, me têm como família, parte da família, já durante esses quase 20 anos. Interessante que o acesso àquele lugar no período da Semana Santa, no período chuvoso, é um problema. Para muitos a chuva é um problema. Há um tempo a chuva assola aquele lugar de uma maneira em que os povoados ficam ilhados e não tem como, por exemplo, chegar a provisão. Ainda bem que eles plantam e colhem. Ainda bem que eles encaram as passagens onde uma moto, um carro não encara. E geralmente quando a gente passa por um período chuvoso, sempre a gente encontra, pelo menos nessa localidade, eu sei que muitas outras é assim, aqui próximo é assim, né, no acesso aqui da Joaquim Nelson, não tem atoleiro, mas é um obstáculo difícil de ser, né, enfrentado, enfim. Mas em alguns lugares existem os atoleiros. Nós encontramos carros atolados e vemos motoristas inexperientes, no caso de um atoleiro, pisando fundo. O cara aperta ali o acelerador para tentar tirar o carro do atoleiro e o que acontece? O resultado disso é desastroso. Quanto mais você acelera para sair daquela situação, mais você se enterra. Os motoristas que estão ouvindo isso, não é verdade? Você concorda? Você já se viu numa situação assim? Eu já me vi numa situação assim. A gente vai aprendendo, né? Quanto mais você acelera para sair da situação, mais você fica imobilizado, inerte. Isso acontece com a maioria de nós, preste bem atenção. A gente tenta acelerar quando a gente se encontra atolado em problema. Sejam eles quais forem. Você tenta acelerar para sair daquela situação imediatamente, porque não é bom, é complicado, é incômodo. Quando você enfrenta suas lutas, você enfrenta suas frustrações pessoais. Você quer sair daquela situação. Falta experiência, né? Ou paciência, como queira chamar. A gente tenta acelerar quando nós estamos atolados, por exemplo, em dívidas. Uns aceleram rumo aos agiotas. Eu tenho uma aversão a essa palavra, né? Me dá um negócio quando eu pronuncio essa palavra. Acelera rumo a quem possa emprestar. O pastor Isaac citou aqui o Provérbios 22, versículo: ensina a criança o caminho que ela deve andar. Qual é o versículo? Provérbio 22, 6. Você sabe o que diz o versículo 7 desse mesmo capítulo? Diz assim: quem toma dinheiro emprestado vira escravo daquele que empresta. Escravo. É uma palavra pesada, não é? Quando a gente está atolado em dívidas, a gente acelera para sair dela e muitos buscam a escravidão dos bancos, dos agiotas. Quando estamos atolados nos relacionamentos ruins, aceleramos para sair deles. Isso acontece quando estamos atolados na solidão, na perda, naquela ira, no trabalho, nos vícios, no relacionamento íntimo. E muitas vezes, por estarmos atolados, nos sentimos imobilizados. Aquela sensação de impotência, sensação ou sentimento de culpa. E aí dizemos o seguinte: como eu gostaria de sair dessa, mas eu não consigo. E aí vem a raiva de mim mesmo, raiva de Deus, raiva das pessoas. Depois disso vem o medo da possibilidade de não conseguir sair daquela situação.
culpa, raiva, medo. É como se sentir controlado por algo maior do que nós, até que esse medo se transforme em depressão e depois, ou acompanhado da autocomiseração. A autocomiseração, você automaticamente se condena ou se coloca numa situação de miséria que te faz desistir até de viver. Eu desisto, eu não vou sair dessa nunca. E agora? Como é que eu saio do atoleiro? Como é que eu vou sair desse atoleiro? É disso que nós estamos falando nessas últimas semanas. Existe um caminho para sair desse atoleiro. A placa está aqui. Nós apontamos a direção. A gente colocou uma placa para você que está atolado, que está inerte, está preso, buscando uma saída, ou talvez naquela situação de autocomiseração e dizer constantemente, eu desisto. Eu quero dizer que existe um caminho, o caminho para a sua restauração. Esse caminho é um caminho que precisa ser percorrido com cuidado e de forma cuidadosa. Não dá para percorrer esse caminho correndo ou acelerando, pisando fundo. Não dá. Este caminho é medido a passos. Passos cuidadosos, passos lentos. O primeiro passo para você sair do seu atoleiro, seja ele qual for, é o passo da realidade. O passo da realidade é quando você para por um momento a sua autocomiseração, ou seja, a sua capacidade de se condenar, de condenar a si mesmo, e você diz o seguinte: eu reconheço que eu sou impotente para controlar essa tendência que eu tenho de fazer coisas erradas. Eu sou totalmente impotente para controlar essa minha tendência de me colocar em situações complicadas, situações difíceis. O passo da realidade é quando você para por um momento a sua autocomiseração e você diz assim: eu admito que eu não sou Deus. De forma cuidadosa, de forma bem pensada, prudente, depois que você dá esse passo, você vai dar o segundo passo, que é o passo da esperança, onde você para por um momento a sua autocomiseração e você diz assim: eu admito que não apenas sou incapaz de resolver o meu problema, mas também eu reconheço que Deus é quem tem o poder para me ajudar. Deus é quem tem o poder, e preste bem atenção, a vontade, o desejo de te ajudar. Eu reconheço que existe um ser superior, inclusive superior a mim. Isso é importante. No segundo passo, quando você reconhece que existe um ser superior, inclusive superior a você mesmo, capaz de me fazer vitorioso novamente, e vitorioso em cima do meu descontrole, das minhas fraquezas, das minhas dores. É nesse passo que você crê na existência de Deus. Talvez alguns já estejam se mexendo aí na cadeira dizendo assim: esse passo não é para mim porque eu já conheço a Deus há 30 anos. Eu já nasci num lar cristão.
E eu te pergunto, por que você está atolado, então? Por que você está atolado? Deus sabe do meu problema, do seu problema. Ele sabe o que está acontecendo na minha vida e na sua vida. Ele oferece ajuda para transformar. Agora, crer, somente crer, que Deus tem poder para te ajudar, não é o suficiente. Talvez, por ter nascido num lar cristão, seja essa a sua justificativa, ou por ter uma caminhada de longos anos, porque você já leu a Bíblia várias vezes, de trás para frente, de frente para trás, várias versões, talvez porque já tenha a oportunidade de ter estado num púlpito para muitas pessoas, várias vezes na sua vida, você possa dizer assim, pastor, mas a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo, então crer é o suficiente. E eu sou batizado. Mas existe um mistério por trás dessa palavra do próprio Jesus, porque foi ele quem disse isso. Marcos capítulo 16, versículo 16, ele disse isso. Quem crê e for batizado será salvo. Mas sabe qual é o mistério por trás dessa palavra? É que Jesus disse o seguinte, você crê no meu nome e cumpra uma ordem minha. Porque o batismo foi uma ordem, uma ordenança. Então, eu não estou forçando a barra, eu estou apenas revelando esse mistério para você. Jesus disse o seguinte, quem crê em mim e me obedecer, será salvo. Quem crê em mim e obedecer, será salvo. Durante a caminhada de Deus com o seu povo, ele disse isso. Quando Samuel trouxe as palavras do Senhor para o povo, lá em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 22, ele disse assim, a obediência é melhor do que sacrifícios. Se você fez o sacrifício tremendo de se batizar, e agora você bate no peito e diz que você é salvo, você não precisa trilhar nenhum caminho de restauração, ledo engano. Você está enganado. Você sacrificou, enquanto o Senhor pedia apenas obediência. Quero ler com você o que está em Mateus no capítulo 11, porque nós vamos dar mais um passo. O passo da entrega, o passo do compromisso. Porque crer que Deus tem poder para me ajudar não é o suficiente. É preciso assumir uma nova postura. É preciso tomar uma decisão e dar mais um passo em direção à restauração para aqueles que querem. E rogo ao Espírito Santo de Deus que promova esse desejo, essa vontade de trilhar o caminho da restauração em todos vocês, em todos nós. Enquanto você procura Mateus 11, do versículo 28 ao 30, as criancinhas, né, de 1 a 3 anos, a salinha está funcionando, tá bom, pais? Leve o seu filho lá, se ainda tiver algum aqui no templo. As outras criancinhas também, o espaço criança está funcionando, ok? Acompanhe comigo a versão ou a leitura, Mateus 11, do versículo 28 a 30. Jesus, ele diz assim, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Venham a mim. Amém? É sempre bom lembrar onde nós queremos chegar. Porque a proposta é que a gente trilhe um caminho, percorra um caminho. Se eu proponho, se nós estamos propondo para toda a igreja uma caminhada, você quer saber qual é o percurso? Você quer saber onde nós vamos, onde esse caminho vai dar?
É o caminho da restauração. O que nos foi lembrado aqui no início, para quem acompanha, é que nós carregamos muitas marcas nas nossas vidas. Muitas marcas. Nós somos pessoalmente responsáveis por muitas dessas marcas. E outras marcas foram feitas, foram causadas em nós por outras pessoas ao longo da história, da nossa história, da minha história. Agora, o que eu não posso fazer enquanto vivo é ignorar essas marcas, sendo eu responsável ou sendo causada por outras pessoas. Eu não posso ignorar essas marcas ou simplesmente achar que eu não posso fazer nada a respeito e continuar vivendo assim. Você não pode olhar para a sua vida hoje e dizer assim: meu avô era depressivo, meu pai é depressivo, minha mãe é depressiva, eu sou depressivo, meus filhos vão ser depressivos, meus netos vão ser depressivos. Porque embora isso possa ser uma verdade, isso possa acontecer, mas o que nós estamos propondo é que você não aceite isso de bom grado, sem mexer um dedo. Porque enquanto existe vida em você, o próprio Jesus acredita em você. Por que você não acreditaria também? Embora isso seja uma verdade, embora isso aconteça na sua geração, o que nós estamos clamando é que, com fé em Jesus, nós agora vamos nos mover em direção a Ele, porque Ele disse: venha a mim, venha a mim. Esse é um passo de ação, não é um passo de comodismo. Nós temos que recordar que nós concordamos que restauração é para todos nós, e que cada um é responsável pelo seu próprio processo de restauração. Interessante como nós entregamos, ou nós gastamos muito tempo da nossa vida entregando a vida aos cuidados de outras pessoas. E a gente passa uma parte da nossa vida também tentando fazer com que as pessoas entreguem suas vidas aos nossos cuidados. A meu ver, na grande maioria das vezes, isso causa frustração, porque uma vez que outra pessoa te controla, você se sente incapaz de cuidar da sua própria vida. Uma vez que você cuida e mal da vida dos outros, ou da sua própria vida, como você vai cuidar da vida dos outros? O convite de Jesus é um convite à rendição. Jesus disse assim: venha a mim. É como se ele estivesse dizendo: se renda. Se renda. Deus faz esse convite constantemente: se renda. Provérbios no capítulo 3, no versículo 5: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie, não se estribe no seu próprio entendimento. O versículo 6 diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, inclusive no caminho da restauração, inclusive no atoleiro onde você se encontra. Reconheça o Senhor. E aí a promessa diz o seguinte: Ele endireitará as tuas veredas. Reconheça. No Salmo 37, versículo 5, o que diz lá? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Se renda ao Senhor, se renda ao Senhor, baixe as suas armas. Pastor, eu não entrei aqui armado. Eu digo: eu vou já fazer a revista em você. Vou já passar você pela revista. E aí vamos ver se você está ou não armado. Jeremias, no capítulo 29, no versículo 14, o Senhor diz assim: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a sua sorte.
farei mudar a sua sorte. São convites à rendição. Se renda. Sabe o que significa rendição? Sabe o que significa se render? Rendição acontece quando nós aceitamos o primeiro passo no caminho da restauração. Isso é rendição. Quando você assume, quando você admite que você é impotente para controlar essa tendência que você tem, que eu tenho, de me colocar em confusão, de estragar a minha vida, de me colocar em situações de risco, de perigo, situações que para mim se tornam fora do controle. Quando você admite isso, você está se rendendo. É quando eu admito que eu não sou Deus. Rendição é parar de tentar fazer o trabalho de Deus. A palavra é essa, tentar. Pare de tentar fazer o trabalho de Deus. Pare de tentar fazer aquilo que só Deus pode fazer. Rendição é passarmos para Deus o controle das nossas vidas. Isto é difícil, é muito difícil, eu admito. Como pecador que sou. Isso também significa tirar o controle que as outras pessoas têm sobre nós. Influências ruins. Que sempre nos colocam ou nos deixam no atoleiro, num processo de negação. Inclusive para dizer, não, eu não errei. Não, eu não errei. Não, eu não preciso de ajuda. Não. Não, eu não sou fraco, eu sou forte. Aqueles que nos influenciam dessa forma, para a gente permanecer num atoleiro, num estado de negação constante. Não, não existe outro Deus. Eu sou capaz. Eu sou capaz. Eu resolvo minha vida. E aí acelerando. Incrível como há momentos na vida em que os crentes ficam muito relutantes para se entregar totalmente a Deus. Eu estou falando de crentes, né? Estou falando para crentes. Há momentos em que os crentes são relutantes para entregar ou se entregar totalmente a Deus, seja emocionalmente, seja financeiramente, seja espiritualmente. Isso é uma batalha constante, não só consigo mesmo, mas com Deus. Isso leva a um vazio, ou causa um vazio. Crentes vazios, quando a palavra diz enchei-vos. Enchei-vos de Deus, enchei-vos do Espírito Santo. Isso causa estresse. Você já deu de cara com um crente estressado já? Hã? Talvez quando você olha no espelho, né? Você já deu de cara com um crente estressado? Você já foi numa loja e foi maltratado e você soltou os cachorros? Naquela pessoa que, se soubesse que você era crente. Já aconteceu isso com você? Hã? Quando nos rendemos a Deus, nós damos a Deus a permissão de fazer em nós aquilo que nós nunca conseguimos fazer. E ainda dizemos o seguinte, eu não preciso de ajuda. Eu saio dessa sozinho. Quando nos rendemos a Deus, nós recebemos lições de humildade, de graça. Aprendemos a ser humildes. Nós confiamos que os seus planos são melhores do que os nossos. Muito embora demore. Porque para mim está demorando, mas para ele não está. E o que importa? A minha vontade ou a dele? Render-se nos leva a confiar. Muitas vezes um sequestrador se rende após negociar com a polícia. E quando ele se rende, ele confia que vão cumprir com aquilo que prometeram para ele. Você já ouviu isso? Pare de lutar, se renda. Ele nunca vai nos abandonar, Ele nunca vai nos decepcionar. Ele prometeu que estaria presente. E deixa eu revelar uma coisa para você. Se você se render,
Saiba que Deus não exige que você seja perfeito. Ele não exige isso de você. Ele disse assim, Isaías 55, no versículo 8, versículo 9. Se você quiser acompanhar, eu espero você abrir. Se você quiser marcar, eu espero. Isaías 55, versículo 8 e 9. Isaías 55, versículo 8 e 9. Ele diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são, ou nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Nós somos limitados, meus irmãos. Nós só conhecemos o que dá prazer, o que dá conforto, o que tira a dor, com base naquilo que já experimentamos ou com base naquilo que vemos aqui. Vivemos a vida cristã quase que o tempo todo com os olhos espirituais fechados, para não ver o que Deus pode fazer. O autor do livro de Hebreus, no capítulo 13, diz: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Isso é uma promessa. Então, meus irmãos, percorrendo o caminho da restauração, o terceiro passo é o passo da entrega. Esse passo envolve rendição, render a vida, render a vontade aos cuidados de Cristo, ao controle de Cristo. Entrega e rendição são decisões. Entregar-se, render-se, isso é uma ação, isso é decisão. Decisão é ação. Eu decido. Se não for assim, vai acontecer como já aconteceu na minha vida, acontece na vida de vocês, ou já aconteceu também. Você diz assim: olha, eu decido a partir de hoje ir à igreja, ou ir ao templo, ir às reuniões, ir aos cultos, e no entanto você permanece em casa, você permanece quieto, você permanece indo para outro lugar. Não, mas eu decido que eu vou, e não vai. Eu decido que eu vou parar de beber, e aí você está fazendo as compras, aí você coloca a sua bebidinha de cada dia, né? A bebida de cada dia. Você continua passando em frente àquele mesmo bar onde seus amigos estão, não é? Você se despede dos seus amigos no trabalho de uma forma diferente. E aí, onde é hoje? Onde é hoje? Onde é hoje? Vamos para onde hoje? Mas você não decidiu que ia parar? Você decidiu parar de fumar e, no entanto, você continua com um maço de cigarro dentro do bolso. Decisão envolve ação. Não pode ficar só nas palavras. Você tem que caminhar o caminho daquela decisão. Você tem que a rota daquela decisão. Porque senão a gente fica decidindo sem se mover, e aí a vida ou as nossas decisões se tornam sem sentido. Sem palavra para os outros, para nós também. O passo, ou o terceiro passo, é um passo de ação. Jesus disse: se mova, venha a mim. Porque ele poderia ter dito: não, fique bem quietinho que eu vou aí lhe atender. O que foi que ele disse? Venham a mim, todos os que estão atolados, todos os que estão cansados, sobrecarregados. Venham a mim, porque o descanso está aqui. Eu preciso que você dê um passo, se mova. Esse é um presente maravilhoso.
o descanso que o Senhor dá, a paz que o Senhor promove, o alívio das cargas, porque uma vez sobrecarregado, nós queremos alívio, clamamos por alívio. Uma hora você diz, eu desisto, eu nunca mais vou sair daqui dessa situação, meu destino é a morte ou coisa pior. E aí Jesus diz, clama, vem a mim, eu vou te aliviar. Mas você está armado. Sabe o que nos impede de receber esse presente? Um negócio chamado orgulho. A Bíblia fala de orgulho. E como quem quer dizer assim, você não entendeu o que é orgulho, ou você está minimizando a coisa, pois eu vou falar para você com outra palavra, eu vou colocar soberba, porque é o orgulho multiplicado por 1000. O orgulho é um conceito exagerado que você tem de si mesmo. A Bíblia fala de orgulho, fala de soberba. Soberba é o exagero do orgulho. Ambos são filhos da mesma mãe. Sabe qual é a mãe? A autolatria. Você já ouviu falar de idolatria, mas existe a autolatria. Alguém já escreveu assim, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Eu me bata no peito e diga assim, eu não posso dar esse passo da entrega porque eu tenho uma reputação. Eu sou o pastor da igreja. Eu não posso dar esse passo da entrega porque se eu fizer isso publicamente, as pessoas vão ver, eu sou diácono. Eu sou professor da escola bíblica. Eu sou ministro. Eu sou um educador. Eu sou um líder de grupo pequeno. Não, eu sou um aprendiz. Vai tudo por água abaixo se eu der esse passo. É incrível como a gente não entende, ou custa entender que a igreja ainda é feita de pessoas imperfeitas. Eu acabei de dizer que se você der o passo da entrega, o próprio Jesus, o próprio Deus, não vai exigir de você perfeição. Enquanto você estiver armado com orgulho, o Senhor não pode encostar. Porque você está dizendo, alto lá, Deus, eu estou acima de todas as coisas. O orgulhoso, ele tem dificuldade de admitir que precisa de ajuda. O orgulhoso, tentando se justificar, muitas vezes ele diz o seguinte, mas nós nunca vamos parar de pecar, rapaz. Ninguém vive nesse mundo sem pecado. Alguém que passou por uma caminhada de orgulho muito grande, por conta da sabedoria e das riquezas que recebeu, escreveu no Provérbio 18, no versículo 12, ele disse assim, a pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humildade é respeitada. Numa outra versão, esse mesmo texto diz o seguinte, antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, ou seja, se enche de orgulho. Mas a humildade antecede a honra. Ou seja, só quem recebe honra são os humildes, aqueles desprovidos desse orgulho, dessa soberba. O orgulho leva o homem, ou pode levar o homem à sua queda, à sua desgraça. Você já chegou ao fundo do poço alguma vez por causa do seu orgulho? Eu já. E fundo do poço, meu irmão, você pode perguntar assim, qual era a fundura, pastor, do poço? Eu digo agora, o meu poço era tão fundo quanto o tamanho do meu orgulho. Você sabe o que nos impede de receber a bênção do alívio, a bênção do descanso que Jesus prometeu? Sabe o que? Um negócio chamado culpa. A culpa, ela nos faz pensar que nós não somos amados e nem poderemos ser amados. Deus não me ama, pastor. Deus não me ama, porque se Ele me amasse, Ele não deixava eu passar por isso. Eu quero dizer para você o tanto que Deus te ama. E vou pedir ajuda a alguns irmãos aqui da igreja. Eu vou te dizer o tanto que Deus te ama. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou para que todo aquele
creio que não existe uma forma maior, mais extraordinária, para que Deus demonstrasse amor por você. Eu estou pedindo que você se desarme do sentimento de culpa para entender que Deus te ama. Muito. Não é pouco, não. Dê um passo da entrega. No Salmo 40, no verso